Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da BTQ. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo meu, diretamente de Minas Gerais, meu grande amigo Carlos. E aí, Carlos, tudo bem? E Kaique, tudo jóia, e você? Tudo certo, cara. Carlos, conta pra gente aí um pouquinho da sua história de vida. E assim, hoje a gente te convidou para falar um pouquinho sobre a Gramoar. Então fala um pouquinho de você e um pouquinho da Gramoar. Correto. Então, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei com nanotecnologia durante minha graduação. Posteriormente, meu mestrado foi baseado em uma pesquisa voltada para biomassa, para desenvolvimento de um biocombustível de segunda geração. E a partir daí, posteriormente, né, a minha defesa, eu comecei a trabalhar em um centro de tecnologia em nanomateriais e, ao mesmo tempo, desenvolver a minha startup, que é de biotecnologia. A Gramoar, ela nasceu, né, em abril de 2017, foi baseada numa ideia que nós tivemos, eu juntamente com a minha equipe, no qual nós queríamos reutilizar um coproduto de cervejarias, que é a levedura, para a produção de uma ração animal. Só que, ao participarmos de uma aceleração de startups, no qual nós tivemos um entendimento muito maior do que era o nosso negócio, de qual impacto nós queríamos causar e qual problema íamos resolver, nós percebemos que a levedura não era o principal descarte e o principal problema das cervejarias. Uma vez que hoje o bagaço de malte ele gira em torno de 85% dos coprodutos gerados pela cervejaria. Então, nós costumamos falar que quando a gente muda de ideia, a gente pivota. Então, nós deixamos de pensar na levedura e pensarmos no que fazer com o bagaço de malte, que até então é o maior problema das cervejarias. Então, trabalhando em cima dessa dor, né, das cervejarias, pensamos em algumas possibilidades de reutilizar e tratar de forma mais efetiva este coproduto gerado. Então, tivemos uma ideia de produzir uma farinha que possui altos níveis de fibras, proteínas. Ela é versátil em receitas, você consegue fazer desde pães, biscoitos, brownies, barrinhas de cereais, que já fizemos vários testes, inclusive, e já temos alguns clientes também que já utilizam a nossa farinha. E aí estamos entrando nesse mercado que é de produtos funcionais, que tem crescido cada vez mais, né? E mais do que isso, pensar que uma ideia, ela só é uma ideia, boa, quando você valida e você percebe que ela vai resolver algum problema e que faz sentido para outra pessoa, né? E foi o que aconteceu durante esse processo que nós estamos desenvolvendo desde então, que foi a partir de abril. A partir daí nós participamos de outras pré-acelerações, porque nós sentíamos que precisávamos modelar melhor o nosso negócio, ter um entendimento maior de mercado, de cliente, segmento de cliente, posicionamento do produto, qual o primeiro mercado nós queríamos atingir. Então, assim, foi um processo, né, de validação, de entendimento, de modelagem de negócio. Então, participamos de uma aceleração em Belo Horizonte, chamada Startup U, que foi onde tudo iniciou, né? Teve o início da startup. Depois participamos de um outro programa de pré-aceleração chamado Lemonade. O Lemonade é um programa muito voltado para o business, muito voltado para a gente sair mesmo dessa zona de conforto, dessa ideia e transformar a ideia em um negócio mesmo, que é o mais interessante, né? E posteriormente, o último, até então, em 2017, que nós participamos foi o Bio Startup Lab, que é uma aceleração bem voltada para startups de ciências da vida. Então, nós nos identificamos muito com essa aceleração porque ela veio para nos suprir alguns gargalos de regulamentação, né? Como nós trabalhamos com alimentos e com resíduos ao mesmo tempo, então a gente precisava entender como nós íamos nos estruturar como empresa para poder futuramente termos a certificação do nosso produto e posteriormente a inserção dele no mercado. Então foi bem interessante todas essas pré-acelerações para o desenvolvimento
do negócio, da startup. Em 2018 foi bem focado no produto. Nós nos dedicamos muito em deixar o processo e o produto muito bem definido. Eu costumo dizer que nós fomos um pouco... nós somos diferentes do que geralmente acontece. Geralmente, empresas de startups, né, empresas voltadas para as ciências da vida, saúde, fundamenta-se primeiro a pesquisa para depois ter o entendimento de mercado. Nós validamos ideia e depois nós vamos entender como criar o produto de uma forma mais assertiva. Então, uns costumam falar que foi mais interessante, outros costumam falar, não, vocês poderiam ter, né, era interessante fundamentar. Então, tudo depende muito do segmento, do entendimento que você tem do que você está mexendo. E foi o que aconteceu conosco. Então, nós tivemos um entendimento bem preciso do que nós poderíamos fazer e como, se isso fazia algum sentido ou não. E a partir daí, nós começamos a trabalhar os outros pontos. Então, depende muito. E então, 2018 foi um momento que a Gramoar, ela focou em produto. Gosto de salientar que tudo que nós temos hoje, o que a Gramoar é hoje, foi a partir de conexões e networking. Nada que nós temos hoje, sim, é notório que foram conexões. Desde uma parceria com o laboratório, a parceria com cervejarias, sabe, aumentar o leque mesmo de conhecimento. Se não fossem as conexões, a gente não teria saído do lugar. Então, eu gosto sempre de reforçar isso. A gente tem que estar sempre conectado e tentando aumentar a nossa rede de contatos, porque a partir daí ninguém faz nada sozinho, né? E começar a empreender já não é fácil. Empreender no Brasil não é mais difícil ainda. Então, se você não se atrelar a essas possibilidades de conexões, ajudar e ser ajudado e se permitir isso, eu acho que você não sai do lugar. Um outro fator bem interessante também que eu gosto de pontuar é a resiliência. Você erra para depois acertar. Mesmo assim, no acerto você erra de novo e vai trabalhando em cima até que uma hora alguém vai acreditar e vai dar credibilidade para o que você está propondo e as coisas vão começar a fluir. Então, em 2018, igual eu falei, foi bem focado em produto e processo. Então, hoje nós temos uma especificação mais precisa do nosso produto. Então, já tem um produto final. Estamos agora na fase de tabela nutricional e regulamentação, que é um processo, né, que nós precisamos aí, viabilizar, que já estamos, inclusive, focados nisso. E o último programa que nós achamos interessante de participar foi um que é promovido pela Artemisia, em São Paulo. A Artemisia, ela é uma aceleradora de negócios de impacto social, quer dizer. A Artemisia é uma aceleradora em São Paulo que eles são focados em projetos e startups voltados com esse impacto, com esse viés. E desde mobilidade urbana, a alimentação saudável, a acessibilidade de alimentos. Então, assim, eles têm uma gama de conhecimento e um networking também muito interessante e que para a gente fazia todo sentido. Eu já conheci a Artemisia desde o início, quando eu comecei a empreender, só que para estar na Artemisia, nós precisávamos nos estruturar melhor, e foi o que aconteceu. Então, em 2018, nós conseguimos ser acelerados por eles. Foi uma aceleração voltada para a alimentação, juntamente com a Fundação Cargill. E lá eu pude conhecer pessoas muito fodas, com projetos também muito interessantes, e cada um agregando, de alguma forma, o negócio do outro. E hoje eu tenho, assim... posso dizer, grandes amigos e uma rede de contatos em São Paulo, que era algo que eu queria muito expandir, né, essa rede de contatos, e que eu te digo que eu fui muito bem acolhido. Claro que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, mas as conexões que eu fiz lá vão ser para a vida, são para a vida mesmo. E a Artemisia, ela está muito à frente com todos os projetos que eles tocam, é sensacional. E aí, para fechar, hoje nós estamos nessa fase mesmo de
estruturar de forma a inserirmos o nosso produto no mercado. Estamos procurando agora investidores para poder a gente viabilizar esse processo. Já estamos com alguns, conversando com alguns, e espero aí que em 2019 nós consigamos dar esse salto, que é mesmo colocar o produto para venda, né? Que é o que a gente mais quer. É transformar a ideia em um negócio. Então, o ano que você começou a Grão-Mar foi? Abril de 2017. Então, de abril de 2017 até 2019, você passou 1 ano e meio, meio que elaborando seu projeto, fazendo com que tudo dê certo, para que agora em 2019 você consiga tudo certo. Isso porque eu estou falando desse próximo passo, é porque a gente está tentando uma parceria com uma como que fala? É bem estratégico, inclusive, para que dê este pontapé que a gente está precisando, que a gente precisa para poder transformar essa ideia num negócio. Então, eu não posso entrar muito em detalhes em relação a isso, mas eu posso garantir que é uma parceria bem interessante, que eu acho que tem a contribuir muito, né? Tanto nós para com eles, quanto eles para conosco. Então, igual eu sempre falo, né? E volto a repetir. Conexões, um ajudando o outro, eu acho que no final todo mundo tem que ganhar e ser beneficiado de alguma forma. Então, assim, a gente tem um sonho, tem pessoas que agora estão, né? Tem pessoas que acreditam e que vão pagar para ver. Então, assim, a gente está bem feliz, inclusive, com nessa nova etapa. Mas também, ao mesmo tempo, eu quero compartilhar um pouco com vocês essa nova fase, porque por mais que é uma possibilidade de a gente transformar mesmo a ideia num negócio, outras responsabilidades vêm, várias burocracias agora vão ser presentes, porque quando você começa a empreender é tudo... tem as dificuldades, mas você ainda não tem aquela responsabilidade de estar inserindo um serviço ou um produto no mercado. Quando você se transforma esse projeto, essa ideia em um negócio, o negócio muda de figura. Então, você deixa de ser empreendedor e passa a ter posicionamento de empresário. E isso é algo que dá um friozinho na barriga, mas que não é impossível, né? Então, você se posiciona de acordo com as etapas que você está vivendo, né? Vivenciando. E eu, Carlos, pesquisador, me vendo nessa situação, eu estou tendo que aprender muito, estudar muito, procurar pessoas que já estão no mercado, pessoas que têm um know-how, para poder me dar um direcionamento, para eu entender o que está acontecendo de verdade. Eu aconselho muito pessoas que estão começando a empreender, que estão participando de pré-acelerações, foquem nisso também. Foquem que vai chegar um momento que vai ter que mudar o posicionamento. E eu estou falando porque eu já estou passando por essa transição e não é fácil. Tá? Você ter que estruturar a sua empresa pensando em escala, pensando em lucro, pensando no que você vai dar de retorno, pensando no que o cliente está esperando, o que você vai entregar para o cliente. Isso não é tão simples quanto imagina, quando se pensa. Então, aproveitando aí que eu estou falando um pouquinho da minha trajetória empreendedora, eu quero pontuar isso também. Pensar que não sofrer, mas começar a pensar que posicionamentos vão ter que ser tomados em todo o processo, em cada etapa, de uma forma. Então, é bem isso. Obrigado, Carlos. Foi muito bom te ver aqui na Facens de volta. Para todo mundo que segue a BTQ, poxa, compartilha esse áudio aí, manda para todo mundo, mostra que a BTQ está no Spotify agora também. E quem sabe para um próximo episódio o Carlos está aqui com a gente de novo, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.